Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Zaya. Estamos com mais um vídeo no canal. Nesse momento falando aqui para vocês do diagrama pressão-entalpia. Para fazer esse vídeo eu utilizei como recurso o Coolpack, que é um programa que ele é lá da Universidade da Dinamarca, é do Departamento de Mecânica, Departamento Térmico, tá? E aí você pode também pesquisar por ele. Ele mudou a sua versão. A mais antiga era Coolpack e a nova agora é CoolTools. Então eu vou mostrar aqui o site e se você tiver interesse você pode baixar esse programa e utilizar ele também. Estamos aqui, pessoal, com o diagrama pressão-entalpia. Aqui tem a escala de pressão e todas as linhas horizontais que você vê são linhas de pressão. A entalpia ela está aqui na vertical, a escala está aqui, ó, nessa parte de baixo, e todas as linhas verticais que você vê são linhas de entalpia. Nesse diagrama ele começa aqui com a pressão em zero e vai aqui aproximadamente até 80 bar. Aqui a pressão em bar. Nós estamos aqui na escala absoluta, ou seja, o zero começa no zero absoluto e vai sempre somando. E a entalpia ela está aqui, ó, ela começa aqui ó, em 140 kJ por quilograma e vai aumentando para lá. Ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar aqui o diagrama de uma forma onde eu vou retirando as linhas, ok? Eu vou deixar primeiro as linhas mais importantes e depois vou mostrando cada uma dessas linhas em separado, para que nós possamos entender e depois eu vou lançar o ciclo frigorífico dentro desse diagrama para que a gente possa reconhecer. Esse diagrama ele é construído com base no fluido. Então, nesse daqui, ó, ele está para o fluido R22. E nós temos um diagrama desse para cada um dos fluidos refrigerantes. Então, aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu apaguei todas aquelas linhas adicionais para que a gente pudesse identificar de maneira bem fácil aqui. Então, o que você está vendo aqui, as linhas verticais, que são as linhas de entalpia, as linhas horizontais, que são as linhas de pressão. Aqui fica um pouquinho mais fácil de ver que a pressão, perceba que ela tem um agrupamento aqui, ó. Então ela está aqui, ó, por exemplo, ó, 1 bar, aí tem um espaço grande até o 2 bar, um espaço menor até o 3 bar e assim por diante. Então a distância entre as linhas ela varia um pouquinho porque isso aqui é o que a gente chama de escala logarítmica. Então ela tem essa variação. Isso facilita alguns tipos de leitura, ok? Já a entalpia, o espaço entre as linhas, ó, ele é regular. Então se você perceber aqui, ó, nós temos, por exemplo, 180, 200, 220. Então nós temos um intervalo regular e a escala também ela a variação entre as escalas também é regular, é de 20 em 20 kJ por quilograma. O que você está percebendo aqui? Ó? Nós temos essa linha aqui, ó. Tá vendo? Essa linha em negrito aqui, ó. Essa é a linha de saturação. Você está vendo dentro da linha de saturação algo que parece aqui, ó, ele lembra um pouco o pão de açúcar ou um dedão em perfil. Aqui dentro dessa linha, nesse espaço aqui, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de saturação. A saturação é a região onde acontece a mudança de estado. Então, aqui dentro, nós vamos ter sempre líquido mais vapor. Essa região de cá, nós vamos ter aqui o líquido subresfriado, e essa região aqui, nós teremos o vapor superaquecido. Sempre é importante identificar, pessoal, que aqui onde é o cume do pão de açúcar, nós vamos ter aqui ó, o ponto crítico. Então, esse ponto crítico, o que ele define? A partir daqui nós não temos mais mudança de estado, ok? Então, esse é um detalhe importante, porque se esse ponto crítico for numa condição de temperatura baixa, o fluido refrigerante ele pode não ser adequado para algumas aplicações. Por exemplo,
Se nós pensarmos no CO2, esse ponto crítico do CO2 é em torno de 31 graus Celsius. Então, essa é uma temperatura que ela é baixa para as aplicações de refrigeração. Então, ele acaba sendo utilizado aí num duplo estágio, no estágio de baixa temperatura. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre essa compressão em duplo estágio, para que vocês entendam o objetivo, né, quais os motivos a gente tem essa compressão em duplo estágio. Mas vamos agora nos ater ao básico do diagrama pressão e entalpia. Fiz agora, pessoal, eu adicionei mais algumas linhas aqui no diagrama. Perceba que surgiram essas linhas que estão aqui dentro da linha de saturação, dentro do pão de açúcar. Essas linhas elas representam uma propriedade que é conhecida como título. Essa propriedade de título ela representa a quantidade de vapor que tem numa determinada amostra. Então, por exemplo, aqui, aqui é x igual a 0,10. Então aqui nós temos 10% de vapor. Nesse outro ponto aqui, eu tenho 0,20, onde eu tenho 20% de vapor. Então, se, por exemplo, eu tinha uma amostra que estava aqui, nessa pontinha aqui, e ela vai ganhando calor. Ganhar calor significa aumentar de entalpia. Então, vai aumentando aqui, Então, aqui evaporou 10%, dessa amostra aqui era totalmente líquida. Aí ganhou mais calor, ela chegou aqui, evaporou 20%, ganhou mais calor, chegou aqui em 30%, e assim por diante, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100% de vapor. Se você vier do outro lado, eu tenho uma amostra que está nessa condição aqui, e ela estiver aí a 100% de vapor, e for perdendo calor, ela vai se liquefazendo. Então nós vamos ter 90% de vapor, ou seja, 10% de líquido, 80% de vapor, e assim vai. Vai fazendo a mudança de estado, até que quando chega aqui no final, temos aqui 10% de vapor, 90% de líquido, e 100% de líquido, 0% de vapor. Então, essas linhas, elas são conhecidas como as linhas de título, e elas representam a quantidade de vapor que nós temos numa mistura. O que eu fiz agora? Eu apaguei as linhas de título e coloquei as linhas de temperatura. Essas linhas de temperatura nós conhecemos como isotermas. O prefixo iso significa igualdade e térmica de temperatura. Se pensar nas linhas de temperatura, perceba que elas começam aqui, elas se tornam um pouco horizontais e depois elas descem para cá, como se fosse uma cachoeira aqui, Então todas elas são nesse mesmo jeitão aqui. O que acontece? Aqui no centro do diagrama, essas linhas foram suprimidas para não complicar a leitura. Mas se você olhar aqui, por exemplo, 0 graus. Então ela começa aqui quase uma vertical, entra aqui na linha de saturação e ela fica aqui horizontal. Se você seguir essa linha aqui até o final, você vai perceber que eu tenho aqui 0 graus e sigo essa linha para baixo aqui, também tenho 0 graus. Então, qualquer ponto em cima dessa isoterma de 0 graus, ela tem essa mesma temperatura, 0 graus, porém, dependendo da localização do gráfico, ela vai ter condições diferentes de pressão. Então, por exemplo, aqui eu estou na região do vapor superaquecido. Então, nessa condição, eu tenho 0 graus, porém, nesse ponto que eu estou marcando aqui, nós estamos com a pressão de 2 bar. Se você pensar nessa condição aqui da saturação, 0 graus, e ela está aqui a 5 bar. Lembrando que a pressão aqui está em absoluto. Ou seja, a pressão manométrica somada com mais 1 bar, que é de pressão atmosférica ao nível do mar. Então, o que acontece aqui? Perceba que
a linha de temperatura ela é horizontal, da mesma forma que a linha de pressão. Então isso justifica, pessoal, a régua de refrigeração, onde nós temos um único valor de temperatura para um único valor de pressão. Perceba que, como as duas coincidem na posição, elas são horizontais, então isso faz com que eu tenha uma única singularidade. Então eu vou ter para 0 graus a pressão de 5. Se eu tiver aqui, vou pegar um outro que esteja fácil de ler para facilitar. Por exemplo, aqui, ó, 20 graus. 20 graus, ele está em cima da linha. Se você seguir aqui a linha de 20 graus, ó, ela vai estar aqui na pressão de 9 bar. Então, enquanto estiver ocorrendo a mudança de estado, nós vamos ter a pressão de 9 bar para a temperatura de 20 graus Celsius para o fluido R22. A mesma coisa vale para o 0 graus Celsius. Enquanto estiver mudando de estado, eu tenho a temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de 5 bar. Ok? Então, daí, né, é desse diagrama, dessas posições dessas linhas, de onde nós tiramos aquela relação de pressão e temperatura que eu apresentei para vocês no vídeo lá da régua de refrigeração. Depois eu vou pôr o vídeo aqui, ó, no card aqui, ó. Se você não assistiu, vá lá e assista e você vai ver que essas relações do gráfico estão na régua de refrigeração ou no aplicativo. Apaguei as linhas de temperatura, as isotermas, e coloquei aqui as linhas de volume específico. Então essas linhas verdes aqui, ó, são linhas de volume específico. Elas têm esse perfil meio inclinado aqui, ó, é uma curvatura, né? Tem esse perfil meio inclinado e elas representam o volume específico que está associado a uma determinada amostra. Essas linhas representam as linhas de volume específico, que é o volume associado a uma amostra de fluido refrigerante. Pode ser que ele esteja aqui na condição de saturação, ou seja, mudança de estado, ou pode ser que ele esteja aqui na condição de vapor superaquecido. Para a condição de líquido subresfriado, tem pouca aplicação prática para nós. Então, se você precisar do volume, você encontra isso nas tabelas de termodinâmica. Qual é outra informação interessante que a gente pode observar? Está vendo aqui ó, o valor? Ó, 0,0020, 0,0030, 0,0040. Ou seja, conforme as linhas vão descendo, elas vão aumentando de volume específico. Isso vai, quando a gente for estudar ali o ciclo dentro desse diagrama, isso vai fazer um sentido maior aqui, ok? Mas nesse momento é importante que você só se recorde que à medida que as linhas, você vai descendo as linhas nesse sentido que eu estou mostrando com o mouse, isso representa que o volume específico está aumentando. E aqui por fim, pessoal, nós temos essas linhas azuis que elas são identificadas por S. Tá vendo? Ela tem aqui 2.30, 2.25, 2.20 e assim por diante. Ela aumenta nesse sentido aqui, ó. Essas linhas, indicando com S, são linhas de entropia. A entropia é uma propriedade, ela é um pouco complexa para a gente estudar, mas eu vou dar um exemplo que está no livro de termodinâmica, lá do Von Weyden, e a entropia ela representa aqui a análise de um processo termodinâmico, o quanto que esse processo é reversível. Então, por exemplo, quando você tem lá uma água que você evapora, se você conter essa água dentro de um reservatório e você resfriar esse reservatório novamente, essa água ela vai se condensar. Então, você aquece, ela evapora, você resfria, ela se condensa e você reaproveita ali, né, essa água. Então, isso é um processo que ele é altamente reversível. Qual seria o exemplo de um processo irreversível? Imagina que você tem ali o veículo, ou você usa o carro para subir ali o morro,
O que acontece? Quando você sobe, você gasta combustível para o carro subir. Se esse processo fosse reversível, quando você descesse o morro, o que iria acontecer? O combustível voltaria para o tanque. Né? Esse seria o sonho de consumo de todos nós, né? Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, a entropia ele é uma grandeza que ela mede essa irreversibilidade, essa quantidade de energia que foi utilizada e que não retorna quando a gente faz o processo contrário. Tá? Para nós, o que é importante? Essas linhas elas vão representar para a gente o compressor. Dizemos que o compressor faz um processo de compressão em entropia constante. Nós podemos supor isso para fazer aqui os nossos cálculos aproximados, não são cálculos reais, mas são cálculos aproximados e isso nos ajuda bastante a entender o que está acontecendo com o processo e nos permite aproximar da condição teórica. Agora que eu já apresentei cada uma das linhas, eu voltei aqui com um diagrama comum, onde estão todas elas aqui. Né? Agora vai ficar um pouquinho mais fácil de identificar. É lógico que um diagrama desse você precisa de treino, você vai treinando e você vai se habituando a enxergar as informações aqui dentro dele. É uma ferramenta bastante importante que a gente utiliza para projetos, para manutenção. O que nos interessa, pessoal, é mais a parte qualitativa da representação do ciclo frigorífico, o que nos interessa nesse momento. Então, eu não estou aqui preocupado em tirar informações daqui do gráfico para fazer algo com essas informações. Nós vamos usar ela de maneira qualitativa para compreensão. Se você assistiu a minha aula do ciclo frigorífico, você já vai lembrar dessa informação aqui. Ó. O ciclo frigorífico é formado pelo compressor, pelo condensador, pelo elemento de expansão e pelo evaporador. E eles são interligados dessa forma. Né? O fluido refrigerante ele sai aqui do compressor e vai para o condensador. Depois ele sai do condensador, vem para o elemento de expansão, sai do elemento de expansão, vem para o evaporador e depois retorna do evaporador para o compressor. O que acontece com o fluido refrigerante quando sai do compressor? Ele sai aqui a alta pressão e alta temperatura, no estado de vapor superaquecido. Aí ele vem aqui para o condensador, onde ele rejeita o calor. Isso faz com que ele entre na condição de saturação, que é a condição de mudança de estado. Ao final do condensador, o fluido refrigerante ainda está a alta pressão e alta temperatura, só que ele já vai estar na condição de líquido. Se ele estiver na condição que a gente espera, que seria melhor, seria na condição de líquido subresfriado. Aí ele passa pelo elemento de expansão. O elemento de expansão é o elemento que causa a restrição de passagem do fluido refrigerante e é o que permite que nós tenhamos pressão alta aqui, ó, entre o condensador e o elemento de expansão e pressão baixa do outro lado, entre o elemento de expansão e o compressor. O que nós temos aqui, ó, baixa pressão e temperatura, mais ou menos aí numa condição de 75% de líquido e 25% de vapor saturado. Agora eu consigo mostrar isso para vocês lá no diagrama pressão e entalpia. Quando o fluido refrigerante vem para o evaporador, ele absorve calor. O compressor está succionando a superfície do fluido refrigerante aqui no evaporador. Isso faz com que ele evapore e absorva calor. Ao término, ao final do evaporador, qual seria o esperado? Que todo esse fluido refrigerante ele se evaporou. Então, aqui na saída do fluido na saída do evaporador, nós vamos ter aqui o fluido refrigerante a baixa pressão e temperatura. Na condição de vapor saturado ou vapor superaquecido, vai depender da aplicação. Na maioria das máquinas
comuns, nós vamos ter ele na condição de vapor superaquecido. E aí entra aqui no compressor, onde ele vai ser comprimido novamente para reiniciar o ciclo. Então, dessa forma que funciona o ciclo frigorífico. Agora nós vamos vê-lo lá no diagrama pressão e entalpia. Esse é um programa do Departamento de Mecânica e Térmica lá da Universidade da Dinamarca. Eles criaram esse programa CoolPack, onde nos permite, além de ver aqui o diagrama, nós entrarmos com os dados do ciclo frigorífico. Então, o ciclo frigorífico lançado aqui em cima do diagrama pressão e entalpia, ele tem esse aspecto aqui de ser um trapézio de ponta cabeça. Ok? Então, o que a gente vai reconhecer? Primeiramente aqui, ó. Aqui, ó, nós temos a região de vapor superaquecido. Qual é o componente do ciclo frigorífico que trabalha exclusivamente na condição de vapor? Muito bem, é o compressor. Então, daqui, ó, desse ponto aqui, ó, até aqui no final, essa linha, ela representa o compressor. Então, o compressor, o que ele faz aqui? Ele pega o fluido refrigerante, ele succiona o fluido refrigerante, a baixa pressão e baixa temperatura e comprime. Quando ele comprime, ele faz com que aumente a pressão, aumente a temperatura. Se você lembrar do volume, lembra a linha de volume aqui, o verde? O que está acontecendo aqui? O que eu falei para vocês? Que o volume ele aumenta nesse sentido. Então, o volume específico aqui, ó, na entrada do compressor, ele é maior do que na saída. Bom, faz sentido, né? Se é um compressor, ele vai comprimir e vai diminuir o volume. Então, quando ele sai aqui, ó, ele sai com um volume menor. Nesse ciclo, ele sempre vai funcionar no sentido anti-horário, ok? Então, sempre que eu perceber uma coisa que está nessa condição e vai para lá, o que está acontecendo aqui com a entalpia? Ela está diminuindo. Então, se a gente pensar aqui, ó, na saída do compressor, ó, nós temos a entalpia de 440 e ele vai vir para cá, ó, rejeitando o calor. Então, rejeitando o calor, a entalpia está diminuindo e a entalpia representa calor. Então, ele termina aqui, ó, abaixo de 260 kJ por quilograma. Então, nessa linha aqui, nós temos a linha do condensador. Então, começa a rejeitar calor, aí ele entra na condição de saturação e vai mudando de estado. Lembra que as linhas de título que tem aqui embaixo? Ó? Então, nós temos aqui 10% de líquido, 90% de vapor, 80% de vapor e assim por diante, até quando ele chega aqui no final e ele tem aqui 100% de líquido, 0% de vapor e 100% de líquido. Aqui nós temos aqui uma queda de pressão e temperatura. Tá vendo essa linha vertical aqui, ó? Ela acontece, é uma queda a entalpia constante. Essa linha representa o elemento de expansão. Então perceba que quando ocorre aqui a queda de pressão e temperatura, nós vamos ter aqui uma condição onde uma parte do líquido virou vapor. Que parte é essa? Então a gente pode olhar pelas linhas de títulos. Ó. Tá vendo aqui? Ó? 10% de vapor, 20% de vapor e 30% de vapor. Então a entrada aqui, ó, que é esse ponto aqui, ó, a entrada do fluido refrigerante no evaporador, ele tem aí um pouco menos de 30% de vapor. Lembra que eu coloquei lá na tela anterior, mais ou menos 25% de vapor? É por esse motivo aqui. Uma parte do líquido virou vapor para poder ocorrer a queda de pressão. E aí, aqui é a entrada do evaporador. À medida que vai ganhando calor, o fluido vai se evaporando. Então ele está aqui, ó, ganhando calor, até que ele esteja totalmente vapor. Quando ele está totalmente vapor, ele entra no compressor novamente para reiniciar o ciclo. Então, esse ciclo aqui, ó, ele circula
no equipamento infinitas vezes, tá? Infinitas vezes, e o que você tem que lembrar é que no compressor nós temos vapor, ele descarrega no condensador ainda no estado de vapor superaquecido, vai perdendo calor e vai se liquefazendo. Então, à medida que vai seguindo nesse sentido aqui, ó, ele se liquefaz, chegou aqui no limite de expansão, nós temos uma queda de pressão e temperatura, a entropia constante. Ou seja, o que significa isso? Significa que nós não temos troca de calor com o meio externo. Toda energia é utilizada pelo próprio fluido refrigerante para mudar de estado. Aqui é a entrada do evaporador. Ele está aqui numa condição, o fluido refrigerante está numa condição aqui de quase 30% de vapor, e ele vai ganhando calor. À medida que vai ganhando calor, ele vai se evaporando novamente até chegar no compressor. Então, esse aqui seria o que nós chamamos de ciclo básico, ciclo teórico no diagrama pressão-entalpia. Agora eu vou mostrar as variações do ciclo frigorífico e eu vou mostrar no R22, depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando no R410A. Eu fiz aqui, pessoal, nós tínhamos aqui o ciclo original, aqui esse está mais interno, e eu construí um segundo ciclo com o superaquecimento de 10 graus, o que dá essa diferencinha aqui, ó, tá vendo, pessoal? E com subresfriamento de 10 graus também, que dá essa diferencinha aqui. Em superaquecimento, o que é? Eu coloquei superaquecimento, seria para garantir que não chegue líquido no compressor. Só que o que acontece? Você percebe aqui seria original e aqui com o superaquecimento. E sempre que você tem aumento de área em um gráfico onde você tem um gás, ele aumenta o trabalho. Então, o fato de você ter superaquecimento aumenta o trabalho do compressor. O que significa isso? O compressor tem que ser um pouco maior para que você possa trabalhar com superaquecimento. Então, é um recurso utilizado para equipamentos simples, que é o caso da maioria dos equipamentos que a gente tem por aí. O óleo está no cárter do compressor, então quando chega a fazer o refrigerante líquido ali, ele faz com que esse óleo espume. E espumando, então é perigoso porque se vai arrastando o óleo para o condensador, chega uma hora que não tem mais óleo no compressor, o compressor trava por falta de óleo e depois ele queima. Então esse é um primeiro problema. O segundo problema seria quando chega muito fluido refrigerante. Se chegar muito fluido refrigerante, ele pode entrar ali na parte de compressão do compressor e quebrar alguma coisa e também parar de funcionar. Ok? Então, o superaquecimento ele é importante para garantir o funcionamento, mas ele traz essas peculiaridades aí. Aqui no final do condensador, nós temos aqui, ó, o subresfriamento. Então, o subresfriamento, basicamente eu faço com que o condensador seja um pouco maior, para que ele retire um pouco mais de calor, para que com isso ele permite com que o fluido refrigerante ele entre aqui no evaporador com mais líquido. Então aqui dá para a gente comparar direitinho, ó. Nós temos aqui na condição sem subresfriamento, onde nós temos um título de quase 30%, uns 27%, por exemplo. Nessa condição nós temos essa parte toda aqui, ó, como vapor. Se eu entro com mais líquido no evaporador, esse evaporador é mais eficiente, ele pode ser um pouco menor. Então, nós consideramos aqui, ó, os 10 graus de subresfriamento para que eu entre com esse fluido refrigerante no evaporador com um título de 20%. Então, eu ganhei uns 7% de líquido no evaporador, que faz com que eu aumente a eficiência. Lógico, quanto mais líquido eu entrar, mais eficiente é o evaporador.
Mas aí eu tenho uma relação custo-benefício, então chega um momento que não vale a pena eu aumentar mais o condensador, porque o que eu vou receber de líquido adicional aqui não compensa o gasto. Então se torna inviável. Mas eu tenho outros recursos, como por exemplo na refrigeração industrial, onde eu tenho um tanque intermediário. Com esse tanque intermediário eu consigo melhorar um pouquinho essa quantidade de líquido no evaporador. Mas aí é uma condição para a gente estudar um pouquinho mais para frente, ok? Então, pessoal, é isso aí. Isso é o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E nós vamos continuar aqui na nossa saga mostrando as aplicações da refrigeração. Então eu mostrei aqui o diagrama pressão-enthalpia com fluido R22 e pretendo aí no próximo vídeo mostrar o diagrama pressão-enthalpia com o fluido R410A, que é aquele que está sendo utilizado aí com os splits. E aí vocês vão poder fazer um comparativo entre os fluidos refrigerantes com essas duas apresentações, ok? Então, se você gostou, dê um like, compartilhe com seus amigos, comente, faça perguntas aqui que assim que possível eu respondo, ok? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus.